Agora eu passo para o irmão Diógenes, ele fará o que Deus colocou no seu coração. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Saúde os amados com a graça e com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Estou feliz de poder estar aqui visitando os irmãos mais uma vez. Eu sempre, quando posso, visito os amados aqui, pelo menos uma vez ao ano. Quisera poder vir aqui mais vezes. E amo muito esse companheirismo que nós temos aqui, esse espírito familiar que nós temos, porque eu sinto, sempre quando venho aqui, sinto uma unidade de fé, uma unidade de espírito. Eu nunca senti um espírito contrário. Creio que todos aqui têm a mesma fé no Senhor Jesus Cristo, no nosso Deus glorioso, e isso nos edifica, isso nos consola, isso nos conforta. Eu estou ausente de minha casa já faz uma semana, estou fazendo uma pequena maratona, visitando alguns irmãos, alguns ministérios. Estivemos já ministrando a palavra em alguns lugares, e também lá em São José, onde estamos ali apresentando alguns pequenos estudos. Alguns eu cheguei a dividir em partes, mostrando que já não estou mais este ano tão afoito como nos outros anos, porque quando venho eu quero entregar tudo de uma vez e eu acabo cansando o povo, e não é essa a minha intenção, não é esse o meu desejo. E eu tenho aqui um estudo que eu quero apresentar para os irmãos, e eu vou dividi-lo também em duas partes, porque é um estudo extenso, eu não poderia colocá-lo todo aqui. E peço a oração dos amados para que o Senhor Jesus Cristo possa falar conosco e que esse estudo possa ser de enriquecimento para nossas vidas. Sempre é bom aprendermos mais e crescermos mais na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Amém. Então que Deus nos ajude, Deus nos abençoe. Vou pedir para que você então abra a sua Bíblia, que eu quero tomar um texto base de João, capítulo 14. E eu quero ler a partir do versículo 6. João 14, versículo 6 até o versículo 11 e depois o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Agora lá no versículo 20, Jesus vai dizer assim: Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Diga graças a Deus. Vamos falar com o Pai. Pai Celestial, Deus bendito, é com gratidão em nossos corações que estamos aqui mais uma vez reunidos na Tua casa para buscar a Ti e a Tua palavra, Senhor. Estamos aqui para buscar a Tua face e desejar de imediato pedimos a Ti para que Tu venhas contemplar nossas vidas e nossas necessidades. Não olhe para nós segundo nossos erros e falhas e pecados, que são muitos, Senhor, mas contemple nossas vidas segundo a multidão das Tuas misericórdias. Nós amamos a Tua palavra e o que nos enriquece, o que nos dá vigor, o que nos dá força é ouvir a Tua palavra, ter o entendimento da Tua palavra. É só o que nós desejamos, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa estar agora em nosso meio e que Tu possas edificar nossas vidas e nos dar o entendimento para que nós possamos ser boas testemunhas de Ti, Senhor, até que possamos atingir aquilo que o irmão Brana chamou de a estatura do varão perfeito. Dá-nos o Teu entendimento, dá-nos a Tua palavra, Senhor. Supra essa necessidade que nós temos. Este é um clamor, esta é uma fome, Senhor. A Tua palavra diz que haveria um tempo que haveria fome, Senhor,
e que o povo não teria como saciar essa fome. Enquanto ainda há pão, enquanto ainda há este alimento, Senhor, estamos aqui buscando, mas há tantos que estão procurando, Senhor, e não estão encontrando. Senhor Jesus Cristo, venha de encontro a nós agora e fala conosco, Senhor. Nós sabemos que, de acordo com a Tua palavra, a Tua palavra, não poderá voltar a Ti sem resultados, vazia, mas certamente ela produzirá e frutificará para aquilo para o qual o Senhor tinha intenção de enviá-la. Então que isso possa produzir, Senhor, 30, 60, 100 por um. É o que nós te pedimos, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Podeis tomar vossos assentos. Graças a Deus. Aleluia. Essa escritura de João capítulo 14, Jesus aqui faz uma declaração em que ele não faz nos outros livros. Aliás, em todo o Evangelho é só aqui que você vai encontrar isto. Aqui por 2 ocasiões Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele vai repetir isto em uma outra ocasião, em uma outra passagem, nesse mesmo Evangelho, lá no capítulo 10. Ele vai dizer assim: se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis. Mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. É muito importante para nós sabermos o que significa essas duas declarações. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Todos nós sabemos, entendemos, compreendemos. O que Jesus quis dizer com o Pai está em mim? O fato de o Pai estar no Filho é o que torna ele e o seu Pai o mesmo ser e a mesma pessoa de Deus. O fato de o Pai estar no Filho e o Filho estar no Pai é que torna ambos o mesmo ser e a mesma pessoa de Deus, porque há entre ambos uma perfeita unidade, de tal maneira que você não consegue ver dois, você só vê um, você só vê um espírito, você só vê um ser, você só vê só uma essência, glória, substância, palavra, upostases, você só vê um, porque há uma perfeita unidade. Nós então entendemos que isto que Jesus fala de o Pai estar nele é que nos dá o entendimento de que Jesus é Deus e que você somente pode conhecê-lo através dele, do seu Filho. E é por isso que ele disse: se você olhar para mim, você estará olhando para o Pai, porque o Pai estava nele e o Filho estava ali refletindo tudo o que o seu Pai era: seu ser, sua palavra, sua personalidade, seu espírito, sua substância, sua essência, seu caráter, enfim, tudo. E Jesus também vai dizer aqui que ele estava no Pai. Porém, ele não usou essa palavra estava no passado e nem disse eu estarei, ele disse eu estou, ele colocou no presente. Por que isso? Porque o Filho sempre esteve no Pai. E ele faz menção aqui, neste livro, uma promessa de que quando ele partisse, o Espírito Santo, aquele mesmo Espírito que estava com ele e que lhe permitia fazer as obras, estaria com a igreja. De forma que quando esse Espírito estivesse na igreja, então nós compreenderíamos como que é possível o Filho estar no Pai. Ele disse, daquele dia, e que dia ele estava se referindo? Aquele dia era o dia em que esse Espírito seria derramado sobre a igreja. Ele está se referindo aqui ao Pentecostes, na dispensação do Espírito Santo. Quando Deus se manifestaria no seu Filho, o atributo do Espírito Santo. O Filho aqui diz, naquele dia entendereis que eu estou no Pai e vós em mim. Então, Deus já estava ali se revelando através do seu Filho por meio das obras. E ele disse que nós também teríamos essa experiência. O próprio Pai que estava no Filho se revelaria através de nós, mas o Filho disse que Ele mesmo estaria se revelando através do Espírito Santo que estaria conosco.
Ou seja, o Filho estaria conosco na forma do Espírito Santo. Então veja que entender que o Filho está no Pai é tão importante quanto compreender que o Pai está no Filho. Você precisa ter um entendimento dessas duas declarações para você compreender ou ter um entendimento mais abrangente e completo acerca da divindade. Você tem que entender essas duas coisas. Entender que o Pai está no Filho é tão importante quanto entender que o Filho está no Pai. Nós falamos muito sobre o Pai estar no Filho, mas não falamos muito sobre o Filho estar no Pai. E nós temos muita coisa nas mensagens do irmão Branham, onde ele trabalha, onde ele opera através do seu ministério para trazer esse entendimento e esse esclarecimento. E quando o Espírito Santo disse, Jesus, estaria conosco, ele nos daria esse entendimento. Ele disse, naquele dia entendereis ou conhecereis. A palavra que você vai encontrar lá no grego é ginosco, que significa você entenderá completamente. Você saberá de todas as maneiras, você terá um entendimento completo. Ou seja, ao longo das eras da igreja, Deus tem concedido ao seu povo um entendimento acerca do seu próprio ser, da sua pessoa. Porque o Espírito Santo estaria aqui conosco, mas veja, ao longo das eras, Deus tem dado esse conhecimento de forma progressiva. E nesta última era em que estamos, nós temos adquirido uma maturidade que até então a noiva, a igreja de Jesus, jamais teve. E isso porque Jesus disse que nós teríamos um entendimento. E esse entendimento ele sempre vem nos aperfeiçoando e nos dando também maturidade, até que nós possamos chegar naquilo que o irmão Branham chamou de a estatura de varão perfeito. Nós estávamos comentando essa semana com o irmão Edson sobre a importância daquilo que Paulo disse. Ele disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Nós sempre aprendemos alguma coisa a mais, sempre algo mais e novo para nós aprendermos. E isto renova o nosso entendimento. Mais informações, mas nós estamos comentando que informações é bom, renovar o entendimento, ter uma compreensão maior aqui e ali sobre alguma coisa da Bíblia, da mensagem é bom. Mas isso tudo só vai ter, na verdade, um efeito em nossas vidas se nós formos transformados por este conhecimento. Porque Paulo disse, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então é importante nós termos um entendimento renovado, termos a mente aberta para sempre estar disposto para receber algo mais. E não nos deixar levar apenas por aquilo que nos foi outorgado ou legado por um arcabouço eclesiástico, denominacional, de onde nós teríamos vindo antes de conhecer a mensagem, mas estarmos sempre dispostos a renunciar a alguma coisa para poder compreender mais e saber mais e chegar a esta maturidade. Porque é isto que Deus está operando no seu povo ao longo das eras. Agora, vamos lá. Esse entendimento, essa maturidade que nos dá uma compreensão de Deus, de sua palavra, essa compreensão sempre será limitada, infelizmente. Nós não temos condições de compreender Deus. Isso é impossível. Amém? Nós estamos nesses corpos formados em corrupção e está limitado ao pecado. Nossas mentes são limitadas, são finitas. E uma coisa que eu sempre tenho dito, o homem jamais em toda a história conseguiu criar uma língua terrena para expressar fielmente aquilo que não é terreno. Nós não temos condições de nos aprofundar, de compreender as coisas de Deus, porque isso é impossível. E eu só estou dizendo isso porque foi o irmão Branham que disse isto. Não há como você compreender Deus. Eu quero ler essas palavras do irmão Branham exatamente como ele disse, na mensagem de preparação, eu creio que nós não temos traduzido, do dia 11 de 53. O irmão Branham vai dizer assim, nunca tente compreender qualquer coisa que Deus diga. Nunca. Se você pudesse compreender isso, ou se eu pudesse compreender isso, veja como o irmão Branham foi humilde. Ele está dizendo que eu mesmo não posso compreender. Mas se você pudesse, ou se eu pudesse, ou qualquer outro pregador pudesse compreender isso, nós seríamos iguais a Deus. Então não há como você compreender. Nós não devemos e nunca seremos capazes de compreender isso. Nunca. Porque quando nós podemos compreender isso, não é mais a fé. Temos que aceitá-lo pela fé. É isso mesmo? Deus disse assim.
Então você não vai conseguir compreender todas as coisas de Deus, irmão. Isso é impossível. E suspeite de alguém que chegar para você e dizer, não, eu compreendo tudo. Qual é o teu problema? Qual é a área? Eu sei, eu manjo. Vamos lá, qual é a tua pergunta? Eu entendo tudo, por favor. Não aceito essa conversa. E isso não passa de uma religião de folha de figueira. Você não pode compreender Deus. Enquanto nós estivermos aqui, nossos corpos, nós teremos esses problemas que você vê aí fora. Os irmãos brigando, discutindo, essas discrepâncias, essa discordância de interpretar doutrina, a maneira de cada um explicar ou entender como que eles entendem. Essas discrepâncias, isso sempre vai haver, queridos, entre nós. Sempre houve e sempre continuará havendo. Só haverá um momento em que tudo isso acabará, que é quando nós estivermos em nossas teofanias. Até lá, esse problema vai estar conosco. Mas Jesus disse que nós teríamos esse ginosco, nós teríamos condições de entender e de compreender. Mas para que isso aconteça, nós precisamos fazer renúncias. Nós temos que estar sempre dispostos a renunciar nossos próprios pensamentos, nossos próprios intelectualismos, e não tentar usar a nossa própria lógica ou a nossa própria razão. Então, sempre houve aí iniciativas de se tentar compreender, de se tentar explicar. No caso aqui, estamos falando sobre a deidade, o nosso tema de hoje. E muitos tomam atitudes extremas ou pensamentos extremos e que acabam discordando um contra os outros, porque sempre houve essa discordância. E nós entendemos que na mensagem do William Branham, nós conseguimos ali aquilo que eu posso chamar de dicas. William Branham nos dá dicas para que nós possamos caminhar nesse progressimento, ou nesse progresso, nesse crescimento espiritual, nesse entendimento de Deus, dos mistérios de Deus. Porque Deus usou o seu profeta para nos dar esta mensagem, esse entendimento. Agora, o irmão Branham, ele tinha o que eu chamo de teologia. Ele tinha uma teologia que era própria e só dele. Amém? O irmão Branham tinha uma linguagem que era só dele. Você jamais pode tentar se esforçar para comparar aquilo que o irmão Branham falava com alguma outra coisa que é ensinado nos seminários teológicos. Você não vai encontrar nada parecido. Há coisas que o irmão Branham disse que parece que foge de toda a razão, de toda a lógica. A teologia do irmão Branham não se comporta às exegeses dos homens, dos seminários teológicos. É uma injustiça que você estará cometendo se você tentar aquilatar ou comparar o irmão Branham, ou tentar raciocinar o irmão Branham com alguma outra coisa que é ensinado em outro seminário, ou como eu disse, que venha de algum seminário que estude ou que tenha a exposição teológica de Deus, da compreensão de Deus, da sua palavra. Você não pode tentar fazer isso. Irmão Branham tinha uma teologia que era sua, que era dele. Há muita coisa boa sendo dito, não negamos, não rejeitamos nada. Porém, se você quer ser um crente da mensagem, você vai ter que crer e falar do jeito que ele falou, usando a linguagem de William Branham. Amém? E, como eu disse, nós precisamos, a todo instante, estarmos dispostos a renunciar, fazer renúncias, renunciar às nossas próprias concepções, nossos próprios intelectualismos. Nós muitas vezes teremos que abrir mão de algumas coisas que nós achávamos que era certo para poder estar disposto a ter uma mente aberta para entender e receber a Deus e a sua palavra. O irmão Liveio, ele comenta em algum sermão que eu traduzi, de que para que você chegue ao entendimento da mensagem, você terá que estar disposto a voltar aos tempos dos fundamentos católicos. Ele é assim que ele fala. O que é isto? A perfeita ignorância. Porque é assim que um católico é. O católico não tem conhecimento, não tem entendimento da Bíblia, mas acredite, por causa disso ele tem muito mais facilidade de chegar à compreensão dessa mensagem do que alguém que já veio de uma outra denominação evangélica, batista, pentecostal, seja o que for. O próprio irmão Oliveira era um exemplo disso, ele sabia disso por experiência, ele era um pentecostal, então o seu arcabouço eclesiástico lhe causou muitos problemas. E ele teve dificuldades em entender, e ele teve que fazer muitas renúncias. Ele disse, se você quer entender, você vai ter que limpar sua mente. Você vai ter que esquecer muita coisa que você aprendeu. Não vou dizer que não foi útil, pode ter sido útil, mas você, como eu disse, você está tratando com a mensagem, é uma outra teologia, é uma outra linguagem, você vai ter que fazer renúncias. E o irmão Oliveira chegou a comentar com o irmão Brian, ele disse, irmão Brian, a razão de você ter conseguido um bom entendimento da mensagem do William Branham e da doutrina, foi porque você era católico. O irmão Brian não era pentecostal. Ele veio para a mensagem sendo católico, então ele teve mais condições, teve mais facilidade de chegar a esse entendimento. Então,
nós precisamos fazer isto. Nós precisamos fazer essas renúncias, estarmos dispostos a abrir mão das próprias verdades, nossas próprias teologias, para poder ter esse cumprimento, esse conhecimento da mensagem da forma como o Umbanda nos passou. E nosso objetivo aqui é tentar expor alguma coisa que o Umbanda disse, usando aquelas premissas e os ditames de William Branham. O Umbanda tinha uma maneira peculiar de ensinar, de instruir, e como vocês sabem, sempre tem havido alguma dificuldade por parte de alguns irmãos de compreender esse tema da divindade. Nós sempre temos abordado aqui muitas coisas e sempre há algo mais para falar. É um assunto que não se esgota. E meu desejo objetivo aqui é de tentar introduzir esse tema, apenas para tentar talvez aclarar ou trazer mais luz sobre esse assunto. Não que você ignore, mas sempre há algo mais a ser dito que possa ajudar alguém que está aqui, ou quem sabe a outros que depois vão ter acesso ao material que vamos expor. O irmão Branham tinha uma maneira peculiar de falar e de ensinar. E há algumas coisas que são essenciais, e que alguns até têm ignorado, desprezado, e que você deve levar em consideração para que você tenha um entendimento correto da doutrina. Então, algumas coisas aqui que eu quero expor do que o irmão Branham disse, e que são coisas que nós precisamos ter em ordem, colocá-las no seu devido lugar. Eu estou dizendo isso porque essas premissas, esses ditames que o irmão Branham cita, foi misturado aí em alguns lugares, por alguns irmãos da mensagem, eles misturaram, fizeram uma mescla, e por terem misturado e confundido, eles não conseguiram ter um entendimento correto e ordenado daquilo que o irmão Branham ensinou. Amém? Então, uma das coisas que o irmão Branham fala em seus sermões, e com certeza você que é um leitor da mensagem, você já ouviu falar ou leu a respeito, o irmão Branham sempre dizia que Deus era perfeito em quantos? Vamos lá, uma premissa que eu quero aqui trabalhar com você. O irmão Branham falava muito isto. Deus é perfeito em três. Três o quê? Pai, Filho e Espírito Santo. Outras vezes falava perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Mas estamos tratando sobre a deidade. Então, acerca da deidade, o irmão Branham dizia, olha, Deus é perfeito em três, nos seus ofícios de Pai, Filho e Espírito Santo. Não como a doutrina trinitária que tratava Pai, Filho e Espírito Santo como pessoas da divindade, não. Ele entendia que eram atributos ou ofícios de Deus. O irmão Branham chamava que era tanto atributos como ofícios. Há alguma diferença entre os dois? E não há. Poderíamos dizer que atributo seria aquilo que já é pertencente a Deus, a sua natureza, a sua essência, a sua intrinsecalidade, está latente em Deus. Sempre foi um desejo de Deus ser pai. Mesmo que ele não tivesse nenhum filho, ele já era pai, é um atributo dele. Isso faz parte da sua natureza. Foi um desejo de Deus um dia se manifestar como um parente redentor para estar entre nós, porque ele sabia que nós iríamos cair e pecar, então era um desejo dele de manifestar um ofício, um atributo chamado filho, para que ele pudesse estar entre nós como homem, para que nós pudéssemos tocá-lo, apalpá-lo, senti-lo. Era um atributo, um ofício de Deus. Isso sempre esteve com ele. E também Deus tem esse atributo de Espírito Santo, que é um atributo de Deus, e que ele é o próprio Espírito Santo. Amém? E isso são os atributos. Os ofícios seriam, na verdade, o quê? Simplesmente a manifestação, a exteriorização desses atributos na forma de ofícios. E era assim que o irmão Branham tinha esse entendimento. E o irmão Branham vai dizer que esses ofícios, ou esses atributos de Deus, é o que torna Deus perfeito. Amém? Então, não haveria necessidade, mas eu quero aqui ler alguns parágrafos, porque se você já me conhece, você sabe que eu gosto de provar cada coisa que eu digo. E é necessário. Amém? Então eu vou ler alguns parágrafos onde Mambana fala de Deus ser perfeito em três. Mensagem de dedicação da igreja, 8 de julho de 59, irmão Branham diz assim: Deus é perfeito em três. Pai, Filho e Espírito Santo tornam um Deus perfeito. Três ofícios do mesmo Deus. Então, quantos ofícios são necessários para que Deus se torne perfeito? Quantos? Pode dizer para mim? Três. Tira um ofício, será que ele vai continuar sendo perfeito? Não. Pode Deus ser perfeito com dois? Pode Deus ser perfeito com um? Deus só pode ser perfeito em quantos? Três, queridos, três ofícios. Três ofícios tornam Deus perfeito. É um ditame do William Branham. Nunca tire, nunca volte atrás nisso, nunca desfaça isso. A crueldade do pecado, parágrafo 46. Deus sempre faz coisas em três. Deus é perfeito em três.
Ele é perfeito. Ele é perfeito em Pai, Filho, Espírito Santo. Ele é perfeito em justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Ele é perfeito em seus três. Mais um sermão que eu quero ler aqui. Perguntas e respostas sobre os selos, parágrafo 178. E para deixar isto claro para alguém que não compreendesse, é como os três ofícios do mesmo Deus. Na verdade, são três atributos. Não há muita diferença. Atributos, ofícios, do mesmo Deus. Deus agindo em três diferentes, sob a paternidade, sob a filiação, sob a dispensação do Espírito Santo. Deus é perfeito em três. Poderia ser suficiente, mas tem mais um parágrafo que eu encontrei não faz muito. E eu quero ler isto aqui, porque eu saboreei, eu degustei, eu amei isto aqui que o irmão Bana disse. Na mensagem Adoção Espiritual, não temos traduzido, do dia 23 de setembro de 56. Irmão Bana diz assim: agora, 3 é o número da perfeição. Assim é que Deus é perfeito. O único verdadeiro Deus eterno é perfeito nas três dispensações da manifestação da sua divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Não quer dizer que existe três diferentes deuses individuais, mas existe um Deus representado no três. Deus não é três, Deus é um, mas três manifestações da sua divindade, significando três dispensações de tempo sobre a terra. Isso aqui é muito bom, e eu até vou deixar um pouco separado aqui, porque é provável que eu volte a ler isso aqui. Então, o que o irmão Branham está dizendo é que Deus é perfeito em três. Por quanto tempo que ele vai ser perfeito em três? Ele disse: é o Deus eterno e perfeito, não é? É o Deus verdadeiro e eterno, perfeito em três. Então ele vai ter que ser perfeito por toda a eternidade. Então, por toda a eternidade, esses três ofícios e atributos terão que estar com ele. Por favor, parece até um pouco sem razão de estar repetindo isso, mas eu quero construir pensamentos aqui para você. Você tem que botar os tijolos do William Branham aí para você ter a doutrina do William Branham na tua mente, não a doutrina de um outro homem. Ok? Então são três ofícios, três manifestações que estarão com Deus eternamente. Aqui ele disse que esses três ofícios se manifestam em dispensações de tempo sobre a terra. Ok, tudo bem, mas no novo céu e nova terra, será que vai mudar isto? Vai mudar? Nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, mas não vamos ter uma nova divindade, não. A divindade que estará lá conosco eternamente será a mesma divindade que já está aqui com você agora. Esse Deus perfeito em Pai, Filho e Espírito Santo. Eu quero que você deixe isso gravado na sua mente e nas tábuas do seu coração. Vamos continuar. Então, Deus é perfeito em três. E o irmão Branham também vai dizer que esses atributos de Deus também são seus pensamentos. Ele não disse isso? Vamos lá, uma mensagem onde ele fala isso. Deus é seu próprio intérprete. O que eu quero dizer, atributos eram seus pensamentos. E uma palavra é um pensamento expressado. E então isso estava em seu pensamento. Vamos lá, então ele está dizendo que os atributos de Deus são pensamentos. Mas Deus não tem novos pensamentos. Amém? Deus não estava criando o universo, as galáxias, de repente veio um pensamento novo. Oh, eu acho que um dia vou me manifestar como filho. Seria um pensamento novo? Não. Então, se os atributos de Deus têm que ser os seus pensamentos, você tem que entender então que esses pensamentos têm que ser eternos. E o irmão Branham disse que os pensamentos de Deus são eternos. Sabedoria versus fé, parágrafo 94. A palavra eram os seus pensamentos, que sempre estiveram com ele. Os pensamentos de Deus são tão eternos quanto ele. Então vamos lá. Se os pensamentos de Deus são eternos, e os atributos de Deus são pensamentos, então esses atributos de Deus têm que ser eternos. Você já estava concluindo isso, eu estou te dando mais subsídios para você se confirmar nisto. Os atributos de Deus, os ofícios de Deus, têm que ser tão eternos quanto Deus, porque Ele se torna eternamente perfeito nesses três atributos. Eles sempre estarão com Deus, mesmo agora, como Ele está conosco aqui, como também estará no novo céu e na nova terra. Ok, amém. Agora, nós temos algumas pessoas que dizem que os ofícios de Deus são eternos. E nós podemos concordar com alguns irmãos da mensagem que diz isso, embora eu tenha procurado sermões, irmão Branham, onde ele pudesse ter dito isso, usado essa expressão, ofícios eternos ou atributos eternos. Ele nunca usou esse termo, eternal offices, eternal attributes, não. Mas por tudo que o irmão Branham ensina, nós podemos chegar a essa conclusão de que esses atributos têm que ser eternos.
Agora, há mais algumas razões do porquê nós podemos chegar a essa conclusão? Porque quando o Mambrana vai citar algum desses atributos dele, como o de pai, por exemplo, você vai ver que o Mambrana vai chamar esse atributo de pai de atributo de pai eterno. A mensagem dele chama isto. Uma mensagem que ele pregou, Cristo é o mistério, Deus revelado, parágrafo 175. Deus se tornou de Deus para se tornar eu, para levar o meu pecado sobre ele, para que ele pudesse me tornar ele. Amém. De volta ao seu grande propósito de filhos e filhas de Deus, pois ele é o Pai eterno. Esse atributo estava nele. Então vamos lá. Ele diz que é um atributo. E ele chamou o Pai, esse atributo de Pai, de eterno. Então esse atributo, esse ofício tem que ser eterno. Amém? Alguma dúvida? Não, esse atributo tem que ser eterno. E o atributo de... Vamos lá. Não, eu estava pulando. Eu quero ler mais um aqui, mais um exemplo. Vamos lá. Mensagem de vestimentos, não temos traduzido. Temos um com esse título traduzido, mas esse é um outro, com o mesmo título. É uma oração. Gracioso Deus, Pai eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se ele diz que o Pai é o Pai eterno, este Pai tem que ser um atributo eterno. É um ofício eterno de Deus. Por favor, se ele é um Deus perfeito em três, os três ofícios têm que ser eternos. Vemos aqui que o ofício, o atributo de Pai é eterno. O ofício de Espírito Santo, será que é eterno? Tem que ser eterno? Como que não? Mas vamos ver aqui uma mensagem onde ele diga isso. Mensagem Fé do dia 15 de agosto de 56. Pai, enquanto estamos vivendo, observando, esperando, que possamos com esse bendito Espírito Santo eterno que habita em nosso coração. Bom, ele chamou o Espírito Santo de Espírito Santo eterno, então tem que ser um ofício, um atributo de Deus eterno. Tem que ser. Então temos dois ofícios aqui, pelo menos, que são eternos, atributos eternos. E o ofício de filho, que é um atributo de Deus, que ele usa para manifestar, será que ele é eterno? Ele tem que ser. Tem que ser. Porque nós junto aqui chegamos à conclusão, tira um ofício do lugar, tira um ofício fora, e você não vai ter mais um Deus eternamente perfeito. Então o ofício de filho terá que ser perfeito, ou melhor, eterno, como os demais ofícios. Porém agora aqui nós vamos ter um pequeno problema, porque alguns irmãos, infelizmente, confundiram o Filho de Deus com este ofício de Deus, de Filho. Porque você sabe que o Mambrana discordava da doutrina católica que ensinava a chamada filiação eterna, ou seja, de que o Filho de Deus, a segunda pessoa de Deus, Jesus Cristo, seria um Filho eterno. O Mambrana disse, eu não aceito isto. Porque se ele é um filho, ele vai ter que ter um princípio. Agora vamos lá, se ele diz que esse filho tem que ter um princípio, estaria ele se referindo ao ofício? Se for, então Deus só tem dois ofícios eternos, porque um ofício de filho não é? Então você tem que entender e separar isso. Quando o Mambrana dizia que não cria na filiação eterna, ele não estava se referindo ao ofício de filho. Ele estava se referindo ao Filho de Deus que ele gerou. Ele estava se referindo à filiação. E aí já começa um pequeno problema, porque nossos irmãos da mensagem confundiram ofício com filiação, e acham que seja a mesma coisa, e na doutrina, na teologia do William Branham não é a mesma coisa. Filiação é uma coisa e ofício é outra. Tanto que Mambrana usou palavras diferentes. Quando ele se referia ao filho que Deus gerou, ele usou a palavra filiação, que no inglês é sonship. Mas quando se referia ao ofício de Deus, que era o seu ofício de filho, ele não usava o termo filiação, ele usava o termo office, que é o termo para ofício. Mas quando ele se referia ao filho que ele gerou, ele falava de filiação. E não é um ofício. E ele dizia que este filho, esta filiação, teve um princípio. Então, se ele dizia que esse filho tinha um princípio, ele não poderia estar tratando de um ofício. Amém? Então, o Mambrana, ele disse em suas mensagens que havia uma diferença entre Deus e o seu filho. Há uma diferença. E você vai ver isso na mensagem Hebreus 7, parte 1. Onde ele vai dizer assim, agora... A razão pela qual existe uma diferença entre Deus e Jesus, o seu filho, é que Jesus teve um princípio, Deus não teve princípio. Então, se ele está dizendo que o seu filho teve um princípio, estaria ele se referindo aqui a um ofício de filho? Não. Os ofícios não têm princípio. Se você quiser dizer que o ofício de filho tem um princípio, daqui a pouco você vai querer me convencer que o ofício de pai tem um princípio? Que o atributo de pai eterno teve um princípio? Que o atributo do Espírito Santo eterno teve um princípio? Não.
O ofício não teve princípio, mas aqui ele não está tratando de ofício. Ele está tratando de um ser que Deus gerou. Então, vamos tentar compreender isto, porque se ele fala que o filho teve um princípio, então ele não pode estar tratando de um ofício. E se ele não está tratando de um ofício, ele está tratando do quê? Ele está tratando de um ser real que Deus gerou. O seu filho unigênito, o filho unigênito de Deus. Alguns sermões, irmã Banda fala de quando este filho teve o seu início. Porque o início do filho não foi no nascimento virginal de sua mãe Maria, não. O seu início foi muito antes disso. Mas aquele início que foi lá não foi o início de um ofício. Porque você já está entendendo que na teologia do Umbanda os ofícios de Deus não têm princípio. Na mensagem Atitude é Quem é Deus, Umbanda vai dizer assim: e ali naquele grande espaço onde ninguém pode medir, e somente além disso, aquele espaço, eternidade, esse é Jeová Deus. E fomos ensinados no princípio que o Logos, ou Filho de Deus, saiu de Deus. Agora, eu não creio em filiação eterna. Não creio num filho que não tenha princípio. Se é filho, tem que ter um princípio. Aí até mesmo radical mencionar tal coisa, filiação eterna. Como que ele teve uma filiação eterna? De que maneira? Se é mesmo filiação eterna, como que ele poderia ser um filho? Ele teve que ter um princípio. Então, o irmão Brana está tratando aqui do filho como alguém que teve um princípio, então ele não pode estar se referindo a um ofício. Eu quero ler com você agora uma mensagem dele, onde ele vai tentar detalhar um pouco como que foi esse princípio, o início dessa filiação. Não o ofício de filho, mas a filiação, o Filho de Deus. Na mensagem Vida do dia 2 de junho de 57, a partir do parágrafo 58. Vamos fechar nossos olhos para a nossa imaginação, por alguns momentos, e irmos lá atrás, no passado, antes que houvesse qualquer coisa. A grande fonte de toda a eternidade. Ele está falando de Deus, Deus aqui. Foi esse espírito de amor, alegria, esse espírito de honestidade, o espírito de veracidade nesta perfeição. E então, da existência do Pai, saiu o Logos. E este Logos, você já sabe quem é. É o Filho de Deus. Da existência do Pai, saiu o Logos, que era o Filho. O que o Umbanda aqui está nos dizendo? É que um ser está gerando um outro ser. Não é um ser, o ser de Deus, gerando um ofício. Não. Um ofício, escute isso, um ofício não é um ser. O que ele está gerando aqui não é um ofício. O ofício não pode ser gerado, não pode ter princípio. Ele está gerando alguém aqui, ele está gerando um ser, ele está gerando o filho. E veja que ele vai dizer que da existência do Pai, ele já era pai, antes desse filho nascer, ser gerado ali. Ele já era pai. É o pai eterno, é um atributo. Mas agora não está gerando um atributo de filho, está gerando um ser. Está principiando um ser. E ele continua, e esse é o Logos. Estou pulando alguma coisa, deixa eu voltar atrás. Da existência do Pai saiu o Logos, que era o Filho, que era a teofania. Ele está gerando um corpo teofânico para este filho, que era o corpo do grande Deus Jeová, que saiu em um corpo celestial. Esse é o Logos. Veja, o irmão Branham está dizendo que este corpo teofânico deste filho que Deus está gerando é o próprio corpo de Deus Jeová. Por que isso? Nós vamos ver ao longo do estudo, porque você tem que entender, isso são ditames, isso são ensinos do irmão Branham, são pequenas coisas que ele fala, que muitos têm negligenciado, e que você não pode negligenciar se você quer entendimento daquilo que ele ensinou, da sua teologia, da sua linguagem. E se você quer crer na mensagem de Umbanda, você vai ter que aceitar essa linguagem aqui. E aqui ele está dizendo que este corpo teofânico do seu filho era o próprio corpo de Deus Jeová. Por que isto? Porque aquele corpo estava refletindo o próprio Deus Jeová. Porque aquele corpo estava, ainda que numa dimensão que nós não poderíamos ver, naquela dimensão aquele corpo tem uma imagem visível. Ali Deus começa a se tornar visível e conhecido e refletido. Ali é Deus sendo expressado na sua palavra, a palavra sendo expressada. Agora, uma das razões do porquê o Umbanda aqui vai dizer que este corpo era o próprio corpo de Deus Jeová, o corpo teofânico do Filho, é porque o Umbanda ele vai ensinar na sua teologia de que o Filho era uma parte
de Deus. Há vários sermões que o irmão Bunny ensina isso. Agora, quando ele disse que o Filho era uma parte de Deus, ele não estava se referindo a um ofício. Os ofícios não são parte de Deus. O Pai não é uma parte de Deus, o Pai é Deus. O Espírito não é uma parte de Deus, o Espírito é Deus. Mas este Filho que Deus gerou não era Deus, mas era uma parte dele. Porque o seu corpo era o próprio corpo de Deus Jeová, que tornava ele conhecido para nós e para todos. Mas esse é um ensino que tem sido menosprezado. Na mesma mensagem, voltando à atitude de quem é Deus, Mambana vai falar disso, desse seu ensino, dessa sua teologia, de Jesus ser uma parte de Deus. Então ele primeiro foi Deus, Jeová, e dele, vamos somente retratar agora como um pequeno drama para que você possa entender isso. Vamos ver surgindo do espaço onde nada existe, vamos fazer disso uma pequena luz branca, como uma luz mística, como um halo. E esse era o Logos que saiu de Deus no princípio. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Não é um ofício, é a filiação. Só um tipo. É o Filho tendo um princípio, não é um ofício de Filho tendo princípio. Porque o ofício de Filho, de Pai, de Espírito Santo são ofícios de Deus que são tão eternos quanto Deus. Ele não está gerando aqui um ofício. Eu estou repetindo várias vezes a mesma coisa para que isso fique fixado na tua mente. Vamos ver isso surgindo. Vamos lá. Esse era o Logos que saiu de Deus. Esse era o Filho de Deus que saiu do seio do Pai. Esse era o que estava no princípio, que era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Lembre-se, aquilo que Jesus disse, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Não estamos fugindo daquele tema lá que nós lemos de João 14. Nós estamos tentando falar tudo isso para tentar fazer você entender aquilo que Jesus disse. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Onde que começou? Aqui, desde o início. O Filho sempre esteve no Pai. Ok. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. No princípio era Deus. E então de Deus veio o Logos, uma parte de Deus que saiu de Deus. Era uma parte dele. Por que isso? Porque tinha a sua mesma essência, a sua mesma substância, a sua mesma natureza, o seu mesmo caráter, ele levava o seu mesmo nome, ele levava tudo que o Pai tinha. Era uma parte dele. E o Mambana vai falar em vários outros sermões, e alguns eu quero aqui ler para você, porque eu quero que você entenda este ensino, é um ensino do Mambana que tem sido desprezado. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Gênesis, parágrafo 13. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver, olhando pelos olhos sobrenaturais, é uma pequena e branca luz formando-se ali. O que é isto? E isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ou ungido, ou a unção, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter algum tipo de ideia do que isto era. Então, o Filho era uma parte de Deus. Para quê? Para que nós filhos de Deus, tivéssemos uma noção do que Deus é. Então, quando você viu o Filho, que era uma parte de Deus, quem você estava vendo? O próprio Deus. Não foi que ele disse para o Filipe, há quanto tempo estou convosco? Se você olhar para mim, eu sou uma parte do meu Pai. Mas se você olhar para mim, você está olhando para o próprio Pai. Porque eu sou uma parte dele, eu sou uma parte de Deus. Eu reflito, eu refleto, eu ilustro, eu mostro tudo que o Pai é. Que começou a desenvolver em algo para que os seres humanos pudessem ter uma ideia. Isto era uma pequena luz movendo-se. Ele era a palavra de Deus. Então veja que o que o Mambana nos ensinava com isto, de que Jesus ser uma parte de Deus, é porque Deus, através do seu Filho, que por ser uma parte dele, tornava-se conhecido. Deus se torna conhecido para nós através do seu Filho. Mensagem A Cortina do Tempo, não temos traduzido, 2 de março de 55. Essa parte que começa com uma parte em branca na fita, a palavra começa assim, Deus, que era uma parte de Deus. Eu posso entender que talvez tenha dito Filho de Deus, ou Logos de Deus, que era uma parte de Deus. Deus viu o que o fim seria desde o início, e o Logos veio à terra, o qual era Cristo a palavra falada de Deus, parte de Deus. E se fez carne e habitou entre nós. E então nós viemos de Cristo, o qual faz com que a mesma vida que estava em Deus, em Cristo, em você. E tão certo como Deus levantou isso, temos que vir com a mesma coisa, se o mesmo Espírito estiver em nós. Porque é o Espírito de Deus tornando-nos filhos e filhas de Deus. Não é maravilhoso? Como conseguimos isso? Ao crer no Senhor Jesus Cristo. Isso é o que é.
e aceitando isso, e então Deus, em troca, dá-nos o Espírito Santo, gritando em nossos corações, Abba, Pai, meu Deus, e então somos ressuscitados nos últimos dias para sermos apanhados. E ele disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Então, por que eu quis ler até essa parte aqui? Porque essa parte final tem a ver com o texto que lemos no início. O que eu quero dizer para você é que o fato de você entender que Jesus é uma parte de Deus vai ajudar você a entender o que Jesus quis dizer com eu estou no Pai e o Pai está em mim. O fato de o Pai estar no Filho e o Filho está no Pai é que ajuda você a entender isto. Mais um outro sermão, o irmão Branham vai falar um pouco mais sobre Jesus ser uma parte de Deus. A razão dele dizer que Jesus é uma parte de Deus, porque Deus era refletido através desse Filho, porque era uma parte dele. Mensagem do irmão Branham chamada Hebreus, capítulo 1, do dia 21 de agosto de 57, parágrafo 128. Isso era Jeová, isso era o Deus Jeová. E agora, como os teólogos chamam isto, uma teofania saiu disso, a qual foi chamada nas escrituras de Logos, o Logos que saiu de Deus. É difícil explicar, mas isto era uma parte de Deus. O Filho era uma parte de Deus. Agora, neste mesmo sermão de Hebreus, capítulo 1, lembrando um pouquinho antes, ele vai dar para você um fundamento para você entender o que ele queria dizer quando ele mencionava que Jesus, o Filho, era uma parte de Deus. Um pouquinho mais atrás, no parágrafo 29, Mambana vai dizer assim, escute bem isso aqui. E então agora, a lua é uma sombra do sol. O sol apenas reflete a sua luz quando ele está atrás da terra. O irmão Branham também poderia ter dito, a lua reflete a luz do sol quando ela está atrás da terra, não é isso? Mas nós entendemos o que ele quis dizer, tudo bem. E a lua dá a luz para se cair à noite. E que quadro bonito que temos aqui, outro quadro bonito. O sol representa Cristo, a lua representa a igreja, eles são exatamente como marido e mulher. E na ausência de Cristo, a igreja reflete a luz menor, o evangelho. E isto é a luz para se andar até que o Filho se levante outra vez. Então a igreja e o Filho, a lua e o sol se juntam. Vê? Agora escute isso. A lua é uma parte do sol. E a igreja é uma parte de Cristo. E durante a ausência de Cristo, a igreja reflete a sua luz. E então, tão certo quanto podemos ver a lua brilhando, podemos saber que o sol está brilhando em algum lugar. E contanto que a igreja esteja refletindo a luz de Cristo, Cristo está vivo em algum lugar. Amém. Pense nisso. Agora veja, ele pegou isto como fundamento. Ele disse que assim como a lua é uma parte do sol, porque vai refletir a luz do sol, depois ele vai dizer da mesma forma que o Filho Jesus é uma parte de Deus. Por quê? Porque ele vai refletir nele aquilo que Deus, o seu Pai, é. Agora vamos lá. Se você olhar para uma lua cheia bonita de noite, você ousaria olhar para a lua e dizer, oh, que sol lindo, você vai fazer isso? Não, você não está olhando para o sol, você está olhando para a lua. Por favor, não chame a lua de sol, ela está refletida a luz do sol, é verdade. Você consegue até contemplar melhor a luz do sol olhando para a lua, porque se você olhar para o sol, você pode até correr o risco de ficar cego, né? Mas você consegue contemplar a beleza da luz, da glória do sol, quando você contempla o reflexo do sol na lua. Mas você não vai chamar a lua de sol. Você não pode chamar o Filho de Deus, porém você vai conhecer Deus através do Filho, porque é nele, por ser uma parte de Deus, que você o conhece, porque é no seu Filho que Deus se torna conhecido, refletido. É isso que o Mambana está dizendo? No seu Filho, que é uma parte de Deus, Deus se revela a você. Você tem Deus refletido através do seu Filho. É isso que o Mambana queria dizer quando ele falava que Jesus era uma parte de Deus. Mas como eu disse, os ofícios não são parte de Deus. Os ofícios não refletem Deus, os ofícios são Deus. Mas então quando ele diz que este Filho está refletindo, então ele não está falando de um ofício refletindo. Ele está falando do Filho de Deus, a filiação. Amém. Prosseguindo, Mambana vai dizer que esses ofícios então não são parte de Deus, mas que o Filho de Deus sim. O Filho de Deus é um reflexo, é uma parte de Deus. E o irmão Branham, ele ensinava que Jesus, o seu Filho, era uma parte de Deus até o final do seu ministério. Alguém poderia dizer que isto foi um ensino antigo, que depois o irmão Branham corrigiu, ou foi um erro,
Mas não, você vai encontrar até nos últimos sermões de Umbanda ele dizendo a mesma coisa. Na mensagem Cristo revelado sua palavra, do dia 22 de agosto de 65, 4 meses antes de William Branham partir, ele vai dizer: então a Bíblia é a completa revelação de Jesus Cristo, e ela foi escrita por profetas, Hebreus 1:1. Deus, havendo falado muitas vezes aos pais pelos profetas, a nós falou nos últimos dias pelo seu Filho Jesus Cristo, o qual era os profetas, todos eles colocados juntos. Jesus era Malaquias, Jesus era Jeremias, Isaías, Elias, tudo que eles eram estava nele, e tudo que você é e tudo que eu sou está nele. Naquele dia sabereis que eu estou em vós e vós em mim, não é isto? Ok. Palavras, testemunhas da palavra. Então ela não é um livro de sistemas, um código de éticas morais, está falando da Bíblia. Nem mesmo um livro de história, um livro de teologia. Ela não é. Mas ela é a revelação de Jesus Cristo. Deus mesmo revelado da palavra para a carne. Isto é o que ela é. A Bíblia é a palavra e Deus é a carne. Deus ou melhor, ele se corrige aqui. Deus é a palavra e Jesus sendo a carne, o corpo. O corpo. Agora lembre-se que o corpo não é a deidade. O Umbanda ensina isso, não ensina? O corpo não é a deidade. Mas neste corpo, nessa carne, isto é uma revelação de como Deus, a palavra, foi manifesto na carne humana e revelado a nós. E essa é a razão pela qual ele, está falando de Jesus, o Filho, se torna um filho de Deus. Ele é uma parte de Deus. Você compreende? Amém. Até o fim do seu ministério ele continuou com esse ensino. Desprezaram isto. Ignoraram isso, não deram importância para o que isso quer dizer. Mas o que ele está dizendo aqui com isso é que Jesus sempre foi visto por William Branham não com um simples ofício como quiseram ver. Ele nunca reduziu o seu filho, ou filho de Deus melhor, a um simples ofício. Ele é um ser de Deus real, gerado por Deus. Agora o fato de William Branham dizer que Jesus era uma parte de Deus não significa que ele possui alguma igualdade com a divindade. Mas é aquilo que nós já conseguimos ver. Assim como a lua é uma parte do sol porque reflete a luz do sol, o Filho era uma parte de Deus porque refletia Deus. Você conhecia Deus, você conhece Deus, você sabe toda a natureza de Deus quando você olha para o Pai. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Ele era uma parte de Deus. Amém? Então vamos lá. Você já está entendendo que Umbanda não negava que Deus tinha sim o ofício de filho. Porém, ele não negava também que Deus tinha um filho. Porque você reduzir o filho a um ofício, você nega esta verdade de William Branham, que era uma verdade apostólica que ele restaurou. Umbanda cria que Deus tinha um filho, e que não era um simples ofício, mas era um ser real gerado por Deus. E ele vai dizer na sua teologia que esse ser, que é Jesus, nosso filho, foi gerado por Deus, que também é um ser. Um ser gerando outro ser. Isso tem sido negado, isso tem sido combatido, mas essa é a teologia do William Branham. E ele nunca voltou atrás nisso. Eu quero ler para você alguns sermões onde ele fala disso. Um ser gerando um outro ser. É algo que nessa mensagem muitos irmãos queridos nossos não estão infelizmente entendendo e não estão aceitando. Porque há algumas declarações, eu vou ler para você aqui, onde eles pegam para dizer, não, veja, aqui ele diz que é uma coisa, então esquece o que ele falou no passado. Ele disse que lá havia 2 seres, não, mas aqui tem uma coisa que ele diz que parece que é diferente. Mas nós não nos confundimos, nós não nos perdemos com isso. Nós buscamos uma harmonia com tudo que o Umbanda falou. Não criamos contradições com ele mesmo. Não combatemos o William Branham com o William Branham. Mas a cada coisa a seu tempo. Vamos ver aqui então, esse esclarecimento do William Branham de que um ser... Deus gerou um outro ser, não ofício, um outro ser real, que foi seu filho, o Logos que saiu do seio do Pai. Mensagem perguntas e respostas sobre Gênesis número 12, por favor, tenha paciência comigo aqui, amém? Umbanda diz aqui, agora, nenhum homem jamais viu o Pai, nenhum homem pode ver Deus na forma corporal, porque Deus não está em forma corporal, ou seja, visível, física, é uma dimensão espiritual, sobrenatural. Deus é um espírito, vê? Certo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, esse o fez conhecer. Só o Filho pôde ver o Pai, ninguém mais. João 1, vê? Agora, notem, não havia nada, somente espaço. Não havia luz, nem trevas, nada. Simplesmente o parecer era nada. Mas ali estava um grande ser sobrenatural, Jeová, Deus. Guarde isso aqui, por favor. Guarde isto.
Ele está falando de um ser sobrenatural. Por que sobrenatural? Porque isso é uma dimensão espiritual, celestial. Não tem um corpo físico visível, é o que ele disse aqui. Mas ele disse, é um ser sobrenatural. Agora, que ser é esse? É um ser animal? É um ser angelical? É um ser humano? Não, mas é um ser pessoal. É um ser pessoal, com mente, com vontade, com desejos, com planos, com caráter. É um ser real. Deus é um ser real. É um ser espiritual, mas é um ser pessoal também. O qual cobria todo espaço de todos os lugares, o tempo todo. Ele era de eternidade a eternidade. Ele é o princípio da criação. Este é Deus. Um ser sobrenatural. Jeová, Deus. Não se podia ver nada, nem ouvir nada, nem sequer o movimento de um átomo no ar, nada, nem ar, nada. Todavia Deus estava lá, este era Deus. Agora, vamos observar por alguns minutos, e depois de um tempo, ninguém jamais viu Deus. Este é o Pai, é Deus, o Pai. Escute isso aqui. Dê atenção para isto. Nenhum filho apareceu aqui ainda, mas ele já está chamando Deus de Pai. Mas como que é possível se ele não tem nenhum filho sendo gerado ainda? Mas esse é um atributo eterno de Deus. Ele não é o Pai eterno do nosso Senhor Jesus Cristo? É um ofício eterno. Antes de um filho nascer ou gerar, ele já é Pai. Você já está entendendo isso? Já colocamos os fundamentos teológicos de William Branham. Amém? Então está chamando Deus de Pai antes de gerar um filho. Então há algum erro? Não. Se ele é o Pai eterno, ele sempre foi Pai. É um atributo eterno de Deus. Deus, o Pai. Notem, parágrafo 13. Então, após um tempo, eu começo a ver uma pequena e sagrada luz começando a se formar, como um pequeno halo ou algo. Você somente podia ver isto pelos olhos espirituais, porque é uma dimensão espiritual, sobrenatural. Enquanto estamos olhando para toda a igreja agora. Agora, não há ninguém que tenha visto a Deus. E a próxima coisa que começamos a ver olhando pelos olhos sobrenaturais é uma pequena e branca luz formando-se ali. O que é isto? Isto foi chamado pelos leitores da Bíblia de Logos, ungido ou são, ou como eu ia dizendo, a parte de Deus que começou a se desenvolver em algo. Veja, eu estou repetindo aquilo que eu já li. Ele era a palavra de Deus. Agora, Deus, Ele mesmo deu a luz a este filho. Você está vendo? O ser sobrenatural, Jeová Deus, agora gerando um filho, que é um outro ser, não ofício. A filiação. O qual era antes mesmo que houvesse um átomo. Ou seja, está falando aqui que o filho está tendo uma pré-existência. Quero dizer, antes que houvesse ar para fazer um átomo. Este foi, Jesus disse, glorifica-me, Pai, com a glória que nós tínhamos antes da fundação do mundo. Mambana está citando as palavras de Jesus, onde ele tinha na sua teofania lembrança de que ele já estava na eternidade, antes da criação com o Pai. Sim. Mambana vai nos ensinar que quando o seu filho gerou, ou melhor, nasceu, aquele filho que nasceu com o seu corpo teofânico. Aquele mesmo corpo teofânico que o Mambana chamou de o corpo teofânico do próprio Deus Jeová. Lembra disso? Aquele corpo teofânico que estava ali na manjedoura era o próprio corpo de Deus Jeová. Mas Deus Jeová ainda não estava naquele corpo, mas aquela teofania já era um reflexo dele. Por quê? Porque o filho é uma parte de Deus. Amém? Agora, vamos lá. Você está vendo que Mambana está falando isso. Um ser está gerando um outro ser. E você pode voltar um pouco atrás nesse meio sermão e você vai ver que Mambana chega a dizer isto, que este ser que gerou outro ser conversa com esse outro ser. Bem, agora, notem Gênesis 26. Primeiro vamos ler a primeira parte. Deus disse, façamos. Agora façamos o homem à nossa própria imagem. Nossa, claro. Nós percebemos que ele está conversando com alguém. Não com ofício, não com animal, não com anjo. Com quem? Ele estava falando ao outro ser. Então não era com ofício. Nós temos uma teologia unicista dentro dessa mensagem, que diz que quando Deus falou com o seu próprio filho, não estava falando com um ser. Ele está falando com os seus próprios pensamentos. Por favor, por favor. Aqui Deus já havia gerado o seu filho num corpo teofânico, que era o próprio corpo de Deus Jeová. Ele não estava conversando consigo mesmo, com os seus pensamentos, porque ali já era o filho na sua forma gerada por Deus. Uma parte de Deus. Então, se o filho era uma parte de Deus, que Deus gerou, este filho, por ser um reflexo de Deus,
Ele possuía nele toda a genética do Pai. Ele tinha todas as características do Pai. Ele tinha o caráter do Pai. Ele tinha a palavra do Pai. Ele tinha o Espírito do Pai. Ele tinha a essência do Pai. Agora, num outro sermão, Mombana vai falar mais uma vez de um ser gerando a um outro ser. Mensagem que nós não temos traduzido. É uma pena. Que triste, mas tudo bem. Mostra-nos o Pai que bastará. 10 de junho de 53. E lá vem ele. Não havia nada. Ou seja, isso foi antes de qualquer coisa ter sido criada. Antes da criação. E então aqui vem o Logos. Isso parecia um halo pendurado lá adiante. Ninguém jamais viu a Deus em tempo algum. Agora, olho no olho. E aqui está o Logos. Você sabe quem é esse Logos, né? Quem é o Logos? O Filho. Mamãe está falando do Filho. E aqui está o Logos. Parece que é um ser sobrenatural. Lógico, é um ser, não é um ofício. Mas é sobrenatural por quê? Porque tem um corpo teofânico espiritual, é numa dimensão espiritual. Mas ele diz que este Filho, este Logos que Deus gerou, é um ser sobrenatural. É um halo, esse é o Filho de Deus. Este é o ensino do William Branham. Um ser sobrenatural que gera um outro ser sobrenatural. Nós temos alguns irmãos da mensagem que gostam de fazer críticas e perguntas. Irmão Diógenes, alguém recentemente me fez isto. Me mostre um único parágrafo onde alguma vez o Mombana tenha dito de um ser, o Pai sendo um ser, o Filho outro ser. Ou que houvesse dois seres, ou que um ser gerou outro ser. Você acha que eu mostrei isso aqui para ele? Eu não sou estúpido. Eles não conseguem crer na mensagem do William Branham. Amém? Eu vou mostrar para você por que eles não conseguem crer. Mas eu quero que você entenda, este é o seu ensino, essa é a sua teologia. O irmão Branham nunca voltou atrás nisso. Ele está gerando um ser, não um ofício. Então você já está entendendo que os atributos de Deus não têm princípio de tempo. Mas este Filho que Deus gerou tem um princípio de tempo, porque não é um ofício. Não é um simples atributo, é um ser real, que o irmão Branham chamou de o ser sobrenatural. Eu quero continuar a leitura desse mesmo irmão. Ele disse, esse ser sobrenatural é um halo, esse é o Filho de Deus, não filiação eterna. Veja, é um ser que Deus está gerando aqui, está tendo um princípio, é a filiação, mas não é ofício, porque o ofício não tem princípio. Veja, não tem como você se confundir mais. Estamos colocando a teologia de William Branham em ordem. Eles misturaram tudo, estamos colocando cada coisa no seu devido lugar. Não filiação eterna, porque as palavras não andam bem juntas. Essa é a doutrina católica. Mas eterno, como poderia ser uma filiação e ser eterno? Se ele é um filho, ele teria que ter um princípio de tempo. Então ele não está falando de ofício. Porque os ofícios de Deus não têm princípio de tempo. Eterno é para sempre, vê? Então filiação eterna, não há tal palavra para tornar isso lógico. Mas era o Logos que extraiu de Deus, e ele estava brincando lá fora no espaço, como uma criança em frente à porta. Então veja, irmão Branham não pregava o unicismo, porque o unicismo reduz o filho a apenas um ofício. E se os unicistas chegam a dizer fora que o ofício de Deus tem princípio, isso é com eles, não me interessa. Porque me interessa é a teologia do William Branham. E na teologia do William Branham, os ofícios de Deus, atributos de Deus, Pai, Filho, isso não tem princípio. São atributos de Deus, tem que ser tão eternos quanto Deus, para que ele possa ser eternamente perfeito. Mas aqui ele não está gerando um ofício. Esse ofício está tendo um princípio, está gerando uma filiação. Que ele disse que tem que ter um princípio, porque não pode crer em um filho que seja eterno. Ele teve um começo. Este é um ser sobrenatural, Jeová, Deus ali, manifestado naquele corpo teofânico, uma parte de Deus. Então veja que o fato de Jesus ser uma parte de Deus é que permite o Pai estar nele e o próprio Filho estar no Pai. E isso que torna, então, ambos, o Filho e o Pai, o mesmo ser e a mesma pessoa. Sim. Quando o Pai estava ali no corpo de carne, Jesus disse, meu Pai está fazendo as obras, vocês não estão vendo isso? Se vocês não conseguem crer em mim, creia no Pai que está em mim. Essas obras que você vê fazendo sou eu, é meu Pai que está em mim. Mas Ele só faz porque eu sou uma parte dele, eu estou refletindo para você o Pai. Se você olhar para mim, você vai ver o Pai.
Por que isto? Porque havia uma perfeita unidade entre o Pai e o Filho. Os dois seres, aquele ser sobrenatural que gerou um outro ser sobrenatural. Quando aqueles dois seres estavam ali juntos, você não via dois seres. Você não via duas pessoas, você não via duas glórias, você não via duas palavras, você não via duas naturezas, você só via uma só. E por causa disso, que é porque o Filho era uma parte de Deus, e porque o Pai estava no Filho, e porque o Filho estava no Pai, é que permitia ambos, o Filho e o Pai, serem o mesmo ser e a mesma pessoa. E há sermões, e o irmão Branham também fala isto, que ambos são o mesmo ser e a mesma pessoa. Mensagem do Desvelar de Deus, parágrafo 50 e 52. Agora, alguém disse outro dia, um ministro batista lá em Tucson, como pode você dizer que Jesus e Deus seriam a mesma pessoa? Mambanda dizia que Jesus e Deus, o Pai e o Filho eram a mesma pessoa. Sim, não há nenhum problema. Mas como é que você pode dizer isso, irmã Brana? Eu disse, bem, isto é muito fácil, se você simplesmente deixar o seu próprio pensamento se afastar. E pensar nos termos bíblicos. Termos bíblicos. Que termos bíblicos que irmã Brana poderia estar sugerindo aqui? O eu estou no Pai e o Pai está em mim. É isso que torna ambos, os dois, um só ser e uma só pessoa. Por isso que ele disse, você vê a mim, você está vendo o Pai. É nesses termos que o profeta dizia que ambos eram a mesma pessoa. Eles são o mesmo ser. O Mambana está dizendo que o Pai e o Filho são o mesmo ser. Agora você já está entendendo o que o Mambana está dizendo. E a palavra que o Mambana vai usar aqui, eu tive que consultar em inglês, lógico, essa tradução que estou lendo aqui para você é a minha tradução. Esse sermão já foi traduzido, mas muita coisa que estou lendo aqui para você eu tive que conferir com o original, ok? Todo cuidado é pouco, amém. Então a palavra que o Mambana usou lá foi self-same. Ele usou essa palavra em 32 ocasiões. E a palavra self-same não é a mesma palavra que same, é um sentido mais amplo. Self-same tem o sentido de igual, quer dizer que é idêntico, quer dizer que não há diferença. Então, quando o Mambana diz que os dois são o mesmo ser, não é isto? Vamos lá. Eles são, deixa o pensamento se afastar e pensar nos termos bíblicos disso. Eles são o mesmo ser. Quer dizer o quê? Que eles são idênticos. Quer dizer que não há diferença. Quer dizer que eles são iguais. Agora vamos lá. O fato de Mambana aqui estar dizendo que o Pai e o Filho são o mesmo ser, porque eles são idênticos, porque não há diferença, não tira dos dois aquela única diferença que ele disse que há entre os dois, de que o Filho não pode ser Deus porque ele teve um princípio. O fato de ele dizer que os dois são o mesmo ser, a mesma pessoa, não nega aquele ensino. Você está entendendo por que eu estou lendo isso aqui para você? Porque nós temos santos e amados irmãos nessa mensagem, pegando isso aqui agora para dizer, olha, esqueça o que o Mambana disse no passado, quando um ser gerou outro ser. Aqui agora ele mudou o seu ensino e diz que os dois são o mesmo ser. Não, ele não está alterando o seu ensino. É que ele só tem uma metade do ensino dele. Nós temos o conjunto todo. Nós não desprezamos nada, nós colocamos tudo na sua ordem, no seu devido lugar. Não rejeitamos nada do que o Mambana disse. Mas para eles dizer, não, esqueça. Aquilo foi passado, não, esqueça. Ele não era profeta naquele tempo. Ele não tinha revelação suficiente. Mas agora sim, agora aqui, vamos ver, que data foi isso? Desvelar de Deus foi 63? Selos abertos, agora é revelação. Agora sim, ele está dizendo, são o mesmo ser. Então esqueça quando ele diz que é um ser. Não, esqueça. É aqui, são um só. Por favor, ele não está negando aquela única diferença entre o Pai e o Filho. O Filho teve um princípio. Deus não teve princípio. Deus não teve um pai que o gerou. O Filho sim. Vamos continuar. Deus é um espírito. Jesus é o corpo. Está falando do ser, não está falando do ofício. Um ser. Um ser que Deus gerou. É a filiação. Não está tratando de ofício. Por favor, ele não está negando o seu ensino. No qual ele estava. Deus estava velado. Vê? Eu disse, como na minha casa, para minha esposa, eu sou o seu esposo, eu tenho uma filha moça, Rebeca, eu sou seu pai, e eu tenho um neto, e o seu nome é Paul, eu sou seu avô, eu sou esposo, pai e avô, e minha esposa não tem nenhuma pretensão comigo como pai ou avô, ela tem pretensões comigo como esposo, e a minha filha não tem nenhuma pretensão comigo como esposo ou avô, ela é minha filha, vê? Mas ainda assim, todas essas três pessoas são a mesma pessoa, vê? Assim é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo são simplesmente a pretensão da dispensação. Daqui a pouco nós vamos tratar um pouco sobre esse ensino do Mambana que tem sido desprezado. Dispensação. O Mambana separava esses ofícios de Deus por dispensação, o que torna o ensino dele diferente do ensino denominacional unicista. Ok? Então, se você tentar alegar que o ofício de filho teve um princípio,
você terá que obrigatoriamente dizer que os outros ofícios de Deus, como Pai e Espírito Santo, também teve um princípio. Mas então o que ele está dizendo aqui para você é que este filho não é um ofício, é um ser real que Deus gerou. E apesar de o Pai estar nele, porque foi o Filho que disse, eu estou no Pai, o Pai está em mim, os tornam um só, uma só pessoa, um só ser. Mas isso não nega o ensino de Umbanda de que um ser gerou um outro ser. Porque Umbanda vai dizer em vários sermões que ele disse que não podia ser um unicista, porque o unicista crê que o Filho é seu próprio Pai. O que significa dizer que um ser gerou a si mesmo. Ele disse, eu não creio nisto. Eu creio que um ser gerou um outro ser. Ok. Então, prosseguindo, Umbanda vai dizer que o Filho, então, ele teve um princípio. E que esse Filho refletia o caráter de Deus. E num outro sermão, Umbanda vai até explicar melhor para você por que ele dizia que o Filho e o Pai eram o mesmo ser e a mesma pessoa de Deus. Você crê que o Filho e o Pai são a mesma pessoa? São a mesma pessoa, são o mesmo ser. Em que termos? Em que condições? Em um outro sermão ele vai deixar bem claro isto. Como que ele entendia isto? Mensagem de William Marion Branham, chamado Dons, do dia 7 de dezembro de 56. Umbanda vai dizer assim, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Eu vim de Deus, disse Cristo, e volto para Deus. Ele voltou. Isto é Deus o tempo todo, em 3 ofícios. Escute isso aqui. A paternidade, a filiação e a dispensação do Espírito Santo. E isto tudo é o mesmo Deus. Deus manifestando seus ofícios por dispensações. E lembra que nós lemos lá antes, no começo? Não vou achar agora a passagem? Bom, tudo bem. Ele disse que essas dispensações Deus manifesta em tempos diferentes sobre a terra. Tudo bem. Então, continuando, ele disse, Jesus disse, naquele dia sabereis que eu estou no Pai, o Pai está em mim, e eu em vós, e vós em mim. Veja, nós não estamos fugindo do tema. É disso que nós estamos tentando entender. O que Jesus disse, ou o que ele quis dizer com o Pai está em mim e eu estou no Pai. Estamos tentando chegar ao entendimento disso. Isto é Deus em nós, vindo primeiro para um corpo virgem. Nascido de uma virgem para providenciar um caminho pelo derramamento do sangue para reconciliar muitos irmãos de volta para si. Agora, ele está falando de quem? Do Filho, porque não é de Deus. Deus não tem irmãos? Deus não tem pai. Ok? Ele está falando dos irmãos de Jesus, o Filho de Deus. Deus representado em carne humana. Você vê isso aqui. Isto foi Deus em Davi, aquilo foi Deus em José, aquilo foi Deus em Daniel, isto foi Deus dentro de uma medida. Isto foi Deus em uma medida. Mas quando ele veio até Cristo, o seu Filho, aquele ser que Deus gerou, se tornou a plenitude do seu ser. Entende por que ele dizia que o Pai e o Filho são o mesmo ser? Porque quando este ser de Deus se encher em plenitude naquele ser que ele gerou, então o que você tem ali? Você tem toda a plenitude do ser de Deus. É isso que torna ambos o mesmo ser e a mesma pessoa. É isso que o Umbanda está dizendo. Toda a plenitude de Deus, Deus sem medida, estava no seu Filho, e isso tornava o mesmo ser e a mesma pessoa. Não há nenhum conflito do que o Umbanda está dizendo aqui com o que ele disse em outros sermões. Não. Agora vamos lá, você entende que há irmãos que usam vários parágrafos do Umbanda, porque eles não conseguem entender, para dizer, esqueça o que o Umbanda disse lá no passado. Nós temos que ter entendimento, alguns chegam até a dizer, não ouça ou não leia as mensagens abaixo de 63, é só de 63 para cima, por favor, se você fizer isso, você nunca vai entender a teologia do William Branham. Você vai fazer o que eles estão fazendo, eles vão ter uma visão parcial, ou você vai ter uma visão parcial como eles têm. Nós não rejeitamos nada. Então, esse é um argumento que eles usam para tentar combater aquelas passagens, quando ele diz um ser gerou outro ser. Eles pegam outra palavra que parece que é contraditória, porque na mentalidade deles é contraditória. Então eles dizem, esqueça, fica com o que ele disse depois. Porém, Umbanda, ele nunca voltou atrás em seu ensino. Eles dizem que o Umbanda teve que corrigir muitas coisas, teve que reajustar muitas coisas, mas o Umbanda nunca precisou corrigir nada. Porque tudo que o Umbanda disse era aquilo que estava na Bíblia. Se ele tivesse que corrigir ou reajustar alguma coisa, ele teria que corrigir a própria Bíblia. Agora, irmão Jorge, isso são palavras tuas? Não são palavras minhas. Foi o Umbanda que disse isso. Você quer ouvir? Vamos lá. Contagem regressiva, 9 de setembro de 62, parágrafo 11. Então por esses 32 anos de ministério, então pela data 62, ele está servindo desde 1930. Uau! Guarde isso aqui. Desde 1930. Nesses 30 anos, eu tenho tentado ficar fiel à palavra.
Eu nunca sei de nada que eu alguma vez tivesse que alterar, porque eu somente li isto da Bíblia, disse somente o que a Bíblia diz. Então você tem um povo dizendo, esqueça o que ele falou lá, porque aquilo estava errado, mas aqui o profeta disse, eu nunca encontrei nada do que eu disse da Bíblia que eu tivesse que mudar. Como é que eles conseguem continuar com essa teoria, com isso aqui? Tem mais, não terminou. E deixo isto ir desta maneira. Eu não tenho tido que voltar ou reajustar, porque eu simplesmente digo isto da maneira que a Bíblia diz. Diga glória a Deus. Irmão Branham nunca precisou corrigir nada. Então, por favor, quando você lê lá o irmão Branham dizendo um ser sobrenatural que gerou um outro ser, por favor, não foi um erro. O irmão Branham nunca corrigiu isso aqui. Nunca sentiu necessidade de reajustar isso, porque ele estava apenas dizendo o que a Bíblia disse. O que ele estava fazendo é restaurar para você o ensino apostólico, porque é isso que a igreja primitiva ensinava. Amém. Agora, irmão Branham, como você observou em alguns sermões dele que nós lemos, ele vai dizer que Deus se manifestou, ou manifestou esses ofícios dele, Pai, Filho e Espírito Santo, em dispensações. E há uma coisa que nós temos que entender sobre isto, porque é uma outra teologia do William Branham que foi relegada, que foi desprezada. Essas dispensações são uma maneira de o próprio Deus se manifestar como se fossem partes de cenas de um drama que Deus estivesse representando. Então houve uma primeira cena, onde Deus se manifestou de uma forma, depois de outra forma, e depois de outra forma. E então o irmão Branham explica que essas dispensações era uma maneira onde Deus manifestou seus ofícios como Pai, na chamada dispensação da paternidade, Filho, na chamada dispensação da filiação, ou seja, Deus no ofício de filho, não é usando o seu filho, aquele ser que Deus gerou, não. Deus no seu ofício, o atributo de Deus, que ele tem, chamado filho, ele usou este atributo na chamada dispensação da filiação, e depois também vai manifestar este atributo, este ofício de Espírito Santo na dispensação de mesmo nome. Há alguns sermões que nós já lemos aqui onde ele comenta, mas eu quero ler mais alguns, na mensagem A Posição do Corpo de Cristo, 22 de maio de 60, Branham vai dizer assim, e agora, Deus teve 3 ofícios. Um deles era chamado de paternidade, ou a dispensação do Pai. O outro era chamado de filiação, e o outro é chamado de Espírito Santo. Agora hoje, em que dispensação está o Pai operando hoje? A congregação diz, Espírito Santo. Espírito Santo. O que ele era nos dias que passaram? Jesus. Deus estava na filiação, no corpo de carne do seu Filho, fazendo uso do seu ofício chamado Filho, na dispensação da filiação. O que ele era antes disso? Pai. Então houve somente um Deus, é isso mesmo? Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três ofícios de um Deus. Então o Branham vai dizer que Deus usa seus ofícios e que ele vai manifestar esses ofícios consoante as suas próprias dispensações. Porém, o Branham vai dizer que essas dispensações se manifestam em tempos distintos e separados. O que significa dizer, portanto, que esses ofícios Deus vai manifestar um de cada vez em cada dispensação em seus tempos distintos e separados. Na mensagem de condenação por representação, 13 de novembro de 60, o Branham diz, certamente que eu creio no Pai, Filho e Espírito Santo, como ofícios de Deus. Não como 3 deuses, mas 3 ofícios do mesmo Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas isso são títulos do seu ofício. E agora ele vai especificar cada ofício como que eles se manifestaram. Ele é o Deus o Pai. Certamente que ele foi no princípio. Ou seja, lá antes, quando ele estava gerando o seu filho, não é? Ali estava gerando o seu filho, manifestando o seu atributo de Pai. Ali começou a dispensação da paternidade. Deus manifestando-se no seu ofício de Pai. Ok, ele diz que foi lá no princípio. Ele é Deus o Filho. Agora está se referindo ao outro ofício de Deus. O atributo de Deus, o atributo de Filho. Que foi manifestado na chamada dispensação da filiação. Quando que foi isso, irmão Jorge? Irmão Branham vai dizer para você. Ele é Deus o Filho, que foi feito carne sobre a terra. Guarde isso aqui. Irmão Branham está dizendo, na sua teologia,
que Deus somente fez uso pela primeira vez do seu ofício de filho quando ele esteve no corpo de carne de seu filho sobre a terra. Ele é Deus, o Espírito Santo, o qual está em mim, mas é o mesmo Deus, Deus somente em 3 ofícios. Está em mim. Agora está se referindo o quê? Na dispensação do Espírito Santo, que é Deus na forma do Espírito Santo, sobre a igreja. Ok, vamos lá. Então o que o irmão Umbanda aqui está nos dizendo? Que Deus manifestou-se na forma de ofícios, mas por dispensações. E o que o irmão Umbanda aqui está dizendo para nós, que no ofício de filho, ele só fez uso lá no corpo de carne. Mas, irmão Diógenes, eu não estou entendendo isso. O que você não está entendendo? Como? Você nos disse que o filho foi gerado no princípio, ali já não era Deus no ofício de filho. Não. Ele vai usar um ofício por vez. Não misture. Fizeram uma bagunça lá fora. Ali Deus estava manifestando a dispensação da paternidade. Deus usa um ofício por vez. Na teologia de William Branham não há cruzamento de dispensações. Deus não usa mais que um ofício por vez. É um ofício por dispensação. Aquele filho que teve um princípio, você já entendeu, não é um ofício de filho. É ali a filiação, um ser real, gerado por Deus. Então não era Deus no ofício de filho. Porque ali Deus estava manifestando-se no seu atributo de pai, na dispensação da paternidade. Deus só vai fazer uso do seu ofício de filho quando ele estiver no corpo de carne de Jesus Cristo, o homem, a filiação, na dispensação da filiação. Este é o ensino do William Branham, essa é a sua teologia. Não mude isto. E sabe, é bem fácil de você ver isto. Por que o povo aí fora desprezou este ensino? Nós temos um programa abençoado aí chamado Busca. Deus abençoe o ministério por ter criado, o ministério que criou essa ferramenta maravilhosa de pesquisa, de buscas, de exames. Você pode ali escrever a palavra dispensação, se você tem esse programa no seu computador. Escreva ali dispensação, dispensações. Leia cada uma das ocorrências que uma banda cita ali. Veja se em algum momento ele vai dizer que as dispensações se cruzam, que Deus usa mais de um ofício por vez. Não, é um ofício por dispensação. E como é que os unicistas ensinam lá fora? Os unicistas vão ensinar para você que Deus se manifesta na forma de ofícios, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas eles vão dizer que esses ofícios podem se manifestar tanto em lugares diferentes como tudo no mesmo lugar, tanto em tempos diferentes como no mesmo lugar. E o irmão Bana vai dizer o quê? Que ele vai usar um ofício por vez, por tempos, por dispensações. É um ofício por vez. Então, você vai ver o irmão Bana explicando mais detalhadamente isso, quando ele fala sobre, no momento em que Deus fez uso desse ofício de filho. Porque você já entendeu que na teologia do irmão Branham, Deus usa o seu ofício de filho quando ele esteve no corpo de carne do seu filho. Agora nós precisamos responder a seguinte pergunta: em que ocasião, em que momento em que Deus começou a fazer uso do seu ofício nesse corpo de carne do seu filho sobre a terra? Quando que foi isso? Quando o filho nasceu, ali já estava Deus dando o seu ofício? Vamos ver como é que o irmão Branham ensinou. Vamos ver como é que é a sua teologia. Esqueça as teologias que estão ensinando lá fora. Vamos ficar com a teologia do William Branham. Estamos tentando colocar cada ensino dele em ordem. Na mensagem Paradoxos 6 de fevereiro de 64, o irmão Branham vai dizer: e este garotinho, uma criança de 12 anos de idade, sem sabedoria de modo algum? Ora, mas apenas um garotinho de 12 anos de idade. Escute. O pai não habitava nele naquele tempo. Porque ele veio no dia em que ele o batizou. Ele veio o Espírito de Deus descendo e entrou nele. Por favor, são elementos essenciais que você não pode desconsiderar. Atente para essas palavras do irmão Branham. Ele disse: o pai não estava nele naquele tempo. Só quando o filho foi batizado, então que o pai estava nele. E por que ele usou essa expressão, o pai não estava nele? Porque até o batismo do Jordão, ainda estava em vigor a dispensação da paternidade. Deus no ofício de pai. Agora, a partir do momento em que Deus entra no corpo de seu filho, encerra-se a dispensação da paternidade e dá-se início, então, uma nova dispensação, chamada dispensação da filiação, que é quando agora Deus se manifesta no seu ofício de filho, no corpo de carne do seu filho, Jesus Cristo, homem. O que isso significa? Significa que, na teologia do William Branham, a dispensação da filiação começou no Jordão, não na manjedoura. Antes do Jordão, quem é que você tinha ali? A filiação.
Como é que estão ensinando aí fora que ali antes do Jordão, Deus já estava ali no ofício de filho? Loucura. Na teologia do Umbanda, Deus usa um ofício por vez, e ali antes do batismo que você tem, o pai no seu ofício de pai, na dispensação da paternidade, não são mais que um ofício por vez. Então ali você tem a filiação. Deus estava ali aguardando momentos, veja, mesmo seu filho já tendo ali seus 30 anos, Deus estava esperando o momento exato para que ele então pudesse entrar no seu filho, encerrar aquela dispensação e dar início a uma outra. Na teologia do Umbanda não tem essa confusão que você vê aí fora. Você está entendendo? Diga amém se você está entendendo. Então vamos ver, se ele diz que o pai só habitou no filho neste tempo, então quem era aquele que estava antes? Ali você tem o quê? Você tem o filho, que o Umbanda até chamava de corpo, mas não é um corpo de um zumbi. É um corpo do seu ser real que Deus gerou. Você tem ali um corpo de carne, mas não se esqueça que ali você também tem aquela teofania que Deus gerou para o seu filho, que era o próprio corpo de Deus Jeová. Veja que mesmo antes do pai estar no filho, você já podia ver o Deus ali naquele corpo, porque o corpo teofânico do filho era o próprio corpo de Deus Jeová. Mas Deus mesmo só estava ali no seu filho, na dispensação da filiação que teve início no Jordão. Ali, a partir daquele momento, você tem o que o Umbanda diz de Deus sem medida. Você tem todos os atributos de Deus ali. Você tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo num corpo de carne. Mas, apesar de todos os atributos estar ali, porque Deus sem medida, é só um ofício que ele está usando ali, que é o ofício de filho. Então, quando encerra essa dispensação da filiação, que é quando o filho parte e Deus o leva para sentar-se no seu trono, e quando o Pentecostes se inicia, Deus derrama-se sobre a igreja, aí então começa uma outra dispensação, que é Deus na forma do Espírito Santo. Então, na dispensação da filiação, Deus usa pela primeira vez o seu ofício de filho. E embora os seus demais atributos, como Pai e Espírito Santo, estejam todos ali, sem medida, ele só vai estar usando aquele ofício de filho. Então, dizer que Deus usava mais de um ofício ao mesmo tempo, como alguns dizem, seria a mesma coisa que dizer que mais de uma dispensação estava transcorrendo ao mesmo tempo, e não era assim que o Umbanda ensinava. Ele vai dizer que é uma dispensação por vez, então tem que ser um ofício por vez. Veja como é bom você separar o ofício de filiação. O Umbanda fazia essa distinção, embora alguns não conseguiram fazer isto. Então, são ofícios diferentes para dispensações diferentes. Porém, é o mesmo Deus o tempo todo. Amém? Ok. Então, nós temos que fazer a pergunta: se antes, quando o filho receber o pai no Jordão, Deus o Pai não estava ainda nele, onde é que o pai estava então antes? Se o pai só esteve no filho a partir do Jordão, tabernaculando no corpo do seu filho em plenitude, sem medida, onde é que estava esse pai antes disso? Hã? Você vai ver lá em Lucas 2,52, a escritura que diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. O pai estava contemplando o filho, o pai estava observando o filho, o pai estava aguardando o momento certo para que ele pudesse então tabernacular no seu filho. Porque você vê que o Umbanda disse: esse garotinho de 12 anos de idade, sem entendimento, o pai não habitava naquele tempo. Por que isso? Veja, ele está tentando se basear nessa escritura aqui. Porque aquele garotinho, aquele moço lá, o pai não estava nele, mas o pai estava atento, observando, acompanhando o crescimento do filho, em estatura, sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Deus estava aguardando o momento certo para então depois habitar no corpo do seu filho. Tudo que o Umbanda aqui tentou fazer foi ser apenas escriturístico, ser bíblico. Ok? Então, no momento em que Deus manifesta-se neste filho, dá-se início, então, o que nós chamamos de dispensação da filiação. E isso somente foi possível, Deus fazer isso, Deus habitar em plenitude no filho, porque o filho era uma parte de Deus. E foi isso que Jesus quis dizer, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. E hoje, o filho disse que estaria conosco na forma do Espírito Santo, porque foi o que ele disse: naquele dia sabereis que eu estou no Pai, e eu em vós, e vós em mim. Amém? Queridos, eu vou encerrar esse estudo neste tópico no parei, e eu vou dar continuidade a ele amanhã, não quero cansá-lo a todos, ok? Eu não estou sendo afoito como nos outros anos, como eu disse, né? Então vou dar tempo para vocês absorverem. Não sei se alguém aqui vai poder estar lá amanhã, onde eu vou concluir. Há coisas importantes que eu preciso colocar aqui também,
para fazer isso que estamos fazendo, separar, ordenar os pensamentos do irmão Branham. Então amanhã nós vamos continuar com esse estudo, pastor Walter, e eu espero que isso possa ter ajudado, pelo menos em parte, do que nós expusemos para o que você precisava talvez entender, alguma dúvida que você tinha. Eu espero que isso possa ter te ajudado. Obrigado pelo seu tempo. Se você não puder estar lá amanhã, eu então me despeço de vocês, te abençoando, e que a graça de Jesus Cristo esteja sempre contigo. Amém? Obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Muito obrigado ao irmão Diógenes. Enquanto Diógenes estava ensinando a palavra, eu estava pensando naquilo que diz o irmão Branham. A igreja agora está em condições de receber os ensinamentos profundos. Claro que eu me coloco como uma pequena formiguinha diante de um dom, como Deus tem dado ao nosso irmão, o dom da sabedoria.